Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Amanhã tem Flamengo e Estudiantes na Argentina, é o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores, jogo às 9h30 da noite, hein galera? Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band e também um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Então seja bem-vindo ao nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Fala aí, Renata Fã. Do brasileiro foi a atuação do Flamengo em Minas Gerais, um 4-0 retumbante, muito bem construído, gerando mais crise no Galo. E o Flamengo na Libertadores está até agora 100%, tá mandando bem demais lá no Grupo A. É, e lidera geral, hein? Mengão é top. Hoje o Flamengo encerra sua preparação e embarca para Buenos Aires para o duelo diante do Estudiantes, nessa quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, um resultado positivo amanhã deixa o rubro-negro em uma situação muito confortável em seu grupo. Com apenas 2 meses de trabalho à frente do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim acumula ótimos números. A vitória diante do Atlético Mineiro no último domingo foi a 7ª seguida na atual temporada, igualando as melhores marcas de Tite e Felipe Luiz, ex-treinadores da equipe rubro-negra. Caso vença as próximas 3 partidas, Jardim iguala a maior sequência de vitórias da era Jorge Jesus. Para isso, a tendência é que ele mande a campo força máxima amanhã. E existe a possibilidade de uma repetição de escalação pela primeira vez desde que o português desembarcou no Rio de Janeiro. O comandante também conta com os retornos de Nico de la Cruz e Carrascal, que devem ficar à disposição no banco de reserva. Seguem fora. Escolher, eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja, quem não esteja, eu tenho sempre que escolher quais são aqueles que vão iniciar e depois os outros 5 vão entrar. O jogo desta quarta marca o reencontro com o Estudiantes. Na temporada passada, o duelo foi pelas quartas de final, com o Rossi sendo fundamental na classificação dos brasileiros nas penalidades máximas. Para mim o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários. Depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. O Flamengo já retomou os trilhos, o time está brilhando, jogando bem e fazendo resultados. No Brasileiro ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol em casa. Na Libertadores lidera o seu grupo, está muito bem, não é estruturado. E a gente vê que é um time que vai brigar aí também na Copa do Brasil, tem força para muita coisa. Agora, Edu, o que chama atenção é o trabalho do Leonardo Jardim, que é diferente do Felipe Luiz, mas que já cativou os jogadores, que já está encontrando um espaço para mostrar resultados e também uma nova forma de jogar. Paquetá machucou, o Pulgar está fora, o time parece que não sofre com ausências. Não sofre pelo elenco que tem e você vê o trabalho do treinador, Renato. Você vê a mudança de postura de alguns jogadores, você vê agora nesse último jogo, né, do Pedro, o Pedro voltando para marcar, coisa que é muito difícil de ver, ele fazer esse tipo de situação. Ele foi lá, voltou, marcou e ajudou. E como o Leonardo Jardim falou, o coletivo. Eu acho que o coletivo, quando está bem armado, todo mundo pensando em um só objetivo, o individual vai sobressair. Tem muitos jogadores tecnicamente do nível muito alto. Então, o coletivo estando bem, o individual vai sobressair. Então, o Flamengo realmente se encaixou, está engrenando sim. É um time a ser batido, porque é um time que tem um elenco muito forte e o Leonardo Jardim está sabendo lidar com todos esses jogadores. E o próximo adversário do Flamengo, que é o Estudiantes, esse promete ser o mais pesado da Libertadores. Quero dar os créditos aqui desse corte para ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Temos aqui esse pequeno corte deles com as últimas informações do nosso Mengão na Libertadores. E de quebra vocês vão ver aqui quais os jogos que a ESPN Brasil vão transmitir nesta semana, tá bom? Vamos lá. Mas disparado, não dá nem pra comparar,
Bom, os jogos então dos brasileiros na competição. Hoje, já falei, a gente transmite o Cruzeiro aqui, tá ao vivo. Amanhã a transmissão é do jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Já já a gente fala do Palmeiras também. Tem ainda o Corinthians exclusivo aqui. Aí, galera, ó, a ESPN Brasil vai transmitir Cruzeiro e Boca, Cerro Porteño e Palmeiras, Corinthians e Peñarol. Estudiantes e Flamengo deve passar na Paramount Plus e também na Globo, talvez, ou sei lá, Globoplay, não sei. Depois, amanhã, a gente vai ficar sabendo, tá? Aqui, hein? Corinthians e Peñarol exclusiva, é só aqui na ESPN. E o Flamengo começou também muito bem a competição e tem também mais um compromisso nesse meio de semana. O Cícero Melo atualiza pra gente. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Bruno. A Mari, ao Jailson, ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Flamengo está, nesse momento, encerrando a sua preparação lá no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Os jogadores, logo depois desse último treinamento, almoçam e a 13h o ônibus sai aqui para o Aeroporto Internacional do Galeão, onde nós já marcamos presença, só a presença da ESPN, por enquanto, aqui no aeroporto. O voo fretado para Buenos Aires será às 14h40. Nesse Grupo A da Libertadores da América, terceira rodada, o Flamengo joga nesta quarta-feira, 21h30 no horário brasileiro, contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina. O Flamengo é o líder isolado deste Grupo A com 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, e o Estudiantes é o vice-líder com 4 pontos ganhos. Isso vale dizer que o jogo decide aí a primeira colocação ao final dessas 3 primeiras rodadas. Se o Flamengo perder, vai ser ultrapassado pelo Estudiantes de La Plata. Portanto, o empate não é um mau resultado do Flamengo, que vai terminar esse primeiro turno dessa fase aí no Grupo A em primeiro lugar. Flamengo vem de 7 vitórias consecutivas, são 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim, com essa campanha de 7 jogos seguidos vencendo, ultrapassou o Felipe Luiz, que 3 vezes tinha 6 vitórias consecutivas. Igualou o Tite em 2024 e o Renato Gaúcho em 2021, que também tiveram 7 vitórias. Agora o alvo é o Jorge Jesus. Em 2020 ele teve 10 vitórias consecutivas. Leonardo Jardim tem 13 jogos no Flamengo, 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Um ótimo aproveitamento sob seu comando, 82,05%. Para encerrarmos, o time vai ter desfalques ainda, os 2 que estão lesionados e no DM se recuperando, o meia Lucas Paquetá, edema na coxa, e o Eric Pulgar, lesão no ombro direito. Mas poderá ter a novidade, o Carrascal, que está suspenso aí nas competições nacionais, ainda tem que cumprir um jogo contra o Vasco, o clássico do próximo domingo, ele está liberado para jogar na Libertadores da América. Resta saber se ele vai ser relacionado ou não. Eu acredito que sim, deve começar talvez no banco de reservas lá na Argentina. Bruno? Beleza, obrigado, viu, Cícero? Então, Estudiantes, hein, adversário duro, começou ou está muito bem no Campeonato Argentino. Muito bem, galera. Temos aqui o nosso grupo, né? O grupo A do Flamengo. Flamengo 6 pontos, Estudiantes 4, Independente Medellín 1 pontinho e Cusco 0. Temos aqui, ó, Flamengo com saldo de 5 gols, né? 100% de aproveitamento, é o líder geral, né? Nessa terceira rodada, então, vamos passar aqui para vocês a terceira, a quarta, a quinta e a sexta rodada do grupo A, tá? Flamengo, então, visita o Estudiantes lá no Jorge Luiz Rich, amanhã às 21h30. Jogo difícil, cara. Se o Flamengo conseguir um empate, eu acho que é um bom resultado, tá? No Anastácio Girardot, o Independente Medellín pega o Cusco, quinta-feira às 23h, tá? Na quarta rodada, quem abre o jogo é o Cusco e Estudiantes, às 19h, tá? Dia 6 de maio, tá? Quarta rodada. E daí, no dia 7 de maio, o Flamengo vai até Medellín pegar o Independente Medellín, quinta-feira, às 21h30, dia 7 de maio. A quinta rodada vai acontecer no dia 20 de maio, quarta-feira, às 21h30, Flamengo e Estudiantes, tá, galera? No Maracanã, jogaço. Garcilaso de la Vega, Cusco e Independente Medellín, quarta-feira, dia 20/5, às 23h, tá? E a última rodada, né, da fase de grupos da Libertadores, Flamengo recebe o Cusco, dia 26/5, uma terça-feira, às 21h30, lá no Jorge Luiz Rich,
o Estudiantes recebe o Independente Medellín terça-feira, às 21h30 também, tá? Mesmo horário para os 2 jogos aí. Dito isso, né? Vamos ficar de olho aqui em tudo para trazer para vocês as principais notícias e novidades do nosso Mengão. Quero pedir aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você pegar esses cortezinhos da imprensa aqui comigo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, até mais.